Vai lá, Rodolfo. Olá, Tutameia está ao vivo nesse fim da tarde de domingo, início da noite de um domingo muito conturbado, com notícias aí da América Latina do golpe militar na Bolívia. A gente já vai começar não sem antes dizer, ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o embaixador Celso Amorim, que vai estar conosco nessa conversa sobre os rumos aí que está sendo tomado na América Latina. Não se esqueça de que essa entrevista fica disponível para você no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, no YouTube, ao que você pode ter acesso também pelo nosso site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Ministro Celso Amorim, muito obrigada por estar aqui hoje, nessa noite de domingo, nossos estúdios tutameicos aqui em São Paulo, numa noite conturbada. O senhor acabou de chegar do grupo de Puebla, a gente estava aqui já comemorando Lula livre, fizemos aqui, enfim, acompanhamos essa libertação, o senhor participou ativamente da campanha pela libertação do presidente Lula, e hoje a gente está aqui sob o impacto da notícia do golpe militar na Bolívia. O que o senhor pode nos dizer sobre o que está acontecendo lá? Bem, boa noite a todos. Realmente, enfim, os acontecimentos estão se desenrolando ainda, não sabemos todas as consequências que podem, mas já sabemos que houve um golpe militar, não há dúvida, quer dizer, pode chamar de renúncia, mas é renúncia sob pressão, né, sob pressão militar, né, quer dizer, houve um pronunciamento militar, e muito chocante, né, embora a gente aqui na América Latina esteja acostumado a muitas coisas, eu fiquei muito chocado porque o Evo demonstrou muita flexibilidade, né, muita gente inclusive achava que ele não devia chegar onde chegou, de convocar novas eleições. Aliás, muita gente achava que ele não devia nem ter pedido auditoria da OEA, porque a OEA hoje em dia não está muito... Eu queria fazer uma ressalva. O corpo técnico da OEA é um corpo técnico, eu mesmo tenho falado, o corpo técnico da OEA é um corpo técnico respeitável, mas você sabe, a orientação política às vezes pesa demais. É muito pró-americana. E é muito pró-americana, inclusive pró-Trump, o próprio secretário-geral já fez, as atitudes dele em relação à Venezuela demonstram isso muito claramente, tanto que ele foi expulso da Frente Ampla no Uruguai, né? Mas, enfim, então, quer dizer, muita gente achava que nem sequer ele... Mas o Evo, talvez já um pouco pressionado, sei lá, mas o fato é que ele pediu, aliás, há tempos, a auditoria da OEA, a auditoria saiu hoje, em seguida da auditoria ele convocou novas eleições, então não havia coisa mais... Eu disse hoje numa entrevista que eu dei mais cedo para um outro portal, que não pode haver coisa mais republicana. Eu disse, não há pretexto, eu disse, se houver ainda alguma movimentação, é um golpe escrachado, não há nenhum pretexto, não há, porque se a acusação era de fraude, e se ele ia ter novas eleições, com supervisão internacional, porque seria provavelmente até mais aguda, obviamente que era a vontade do povo, então eles não querem a vontade do povo, eles queriam dar o golpe, está acabado. Tumbar el índio, como dizia, eu me lidei muito com o Evo Morales, né, juntamente com Lula, evidentemente, sob a orientação dele, tivemos também nossas dificuldades com ele, mas era uma pessoa que no fim das contas negocia, sabe, defendeu o interesse das populações indígenas lá, pode ter cometido erros, porque houve também divisão entre eles, mas foi eleito, e se havia dúvidas sobre a eleição, elas seriam dirimidas com a nova eleição que ele convocou, quer dizer, não há justificativa, não há nada que possa... Por isso é que a gente fica aqui perplexo, isso tem uma situação que tem a ver com toda a nossa região, mas eu não quero me antecipar às suas perguntas, estou apenas dizendo isso, só para comentar que nós já tínhamos combinado que eu viria aqui amanhã, que seria uma digamos, um pouco celebratória, né, da libertação do presidente Lula, mas o pessoal não dá tempo para a gente não, o pessoal, enfim... A gente celebra lutando, não é isso? O senhor falou do trabalho, das ações do governo de Evo Morales. Ele fez um trabalho muito no sentido de nacionalizar, de o povo boliviano usufruir das riquezas. Essa talvez seja uma das razões do golpe? Olha... Eu acho que certamente, eu acho que esse golpe tem a ver com o fato seguinte, é tudo bem parecido, né? Quer dizer, o Lula, que era o operário, que melhorou a vida das pessoas pobres, né? Podia não ser operário também, mas tudo que é a favor da igualdade
de uma maior equidade e de uma maior independência dos países na América Latina, resulta em golpe. Isso não é novidade, não é novidade. Então, a gente tem que enfrentar isso com as forças que a gente tem, né? Enfim, na medida do possível, pacificamente, é claro, mas que está difícil, porque eles... E eu acho que isso aí é uma coisa assim... não é por acaso, né? Quer dizer, assim... eu já falei uma vez, você não precisa acreditar em teoria conspiratória, mas também não tem que acreditar em tanta coincidência, gente. Quer dizer, você teve a vitória do Alberto Fernandes, a movimentação do povo no Chile e no Equador, mas no Chile, inclusive, com mais efeito já, porque até o Pinheira já está meio que recuando, primeiro... Dizendo que vai fazer mudanças constitucionais. Vai dizer que vai fazer mudança na Constituição, Constituição do Pinochet ainda, né? Então, vai fazer mudanças na Constituição, enfim, ele está querendo dar os anéis, entregar os anéis, né? Para não irem os dedos. Então, quer dizer, você vê tudo isso acontecendo... A reação teria que ser o Lula sendo solto aqui. Steve Bannon hoje disse que o Lula é o queridinho, não sei que expressão ele usou. A globalização. Ele é o poster boy. O poster boy da globalização. Do globalismo socialista. Do globalismo socialista. Bom, é um inspirador do chanceler brasileiro atual, então. Quer dizer, a liberdade de Lula, nesse momento, está atiçando a extrema-direita a tomar, os Estados Unidos a tomar ações nos outros países de modo a impedir uma interferência maior do Lula no continente latino-americano? Claro que o Lula é importantíssimo, né? O Steve Bannon declarou, ele deixou digital dele, né, em relação a esse tema. Mas eu não diria que é só isso, é uma série de coisas. Como eu disse, a libertação do Lula, que está muito longe de ser uma chegada ao poder, mas eles sabem que a força do Lula poderá trazer novamente mudanças no Brasil, se não agora, daqui a algum tempo. Enfim, aí isso já é uma outra questão que a gente pode analisar. Agora, junto com a eleição do Alberto Fernandes, junto com as manifestações no Chile, então tudo isso eu acho que eles estão querendo mostrar que estão vivos. Estão vivos. Aproveitaram uma situação que provavelmente existe, porque sempre existe insatisfação. O Evo Morales está lá há muito tempo, existe um cansaço também. Às vezes até tudo vai bem, mas as pessoas... Há um cansaço de uma parte. Mas, de qualquer maneira, ele ganhou. E a dúvida era se ele ia ou não para o segundo turno. Ninguém disse que ele perdeu. Não vi ninguém dizer que ele tinha perdido. Não ouvi. A dúvida era saber se ele ia ou não para o segundo turno. Manda uma auditoria. Como resultado da auditoria, decide fazer novas eleições e ainda assim não tem mais pretexto, entende? Quer dizer, eles querem o golpe, querem... Ele usava essa expressão, eles querem tumbar el índio, não podem aceitar um índio como não poderiam aceitar um negro, como não poderiam aceitar um operário, né? E uma pessoa verdadeiramente progressista, uma pessoa interessada na igualdade e numa maior independência política. E usam de violência extrema nisso, a direita, os que atacam o Evo Morales. Muito feio. Nos últimos 2-3 dias tem exacerbado, você poderia comentar um pouco. Governadora que pintaram ela de preto, cortaram violência total. Queimaram a casa da irmã. Isso pode significar... E agora parece que ataque a embaixadas também, uma coisa gravíssima, né? Pelo menos a embaixada da Venezuela. Pode significar a volta dos golpes militares na América do Sul, que a gente parecia ser uma época passada, que os golpes hoje teriam outras características, agora está escancarado que a força pode ser usada, como foi nos anos 60, 70? O Noam Chomsky já disse hoje que os Estados Unidos tinham um plano A e um plano B. Vamos talvez ir um pouquinho mais longe, ABC, quer dizer, o A é você derrubar tranquilamente, sem arma nenhuma. O B é o golpe militar, que é o Chomsky, e o C seria matar, assassinar. Isso não é uma coisa descartada. Não é uma ideia, não diz que resiste. Chega lá, diz, não, é claro que não é a mesma coisa, porque é uma situação mais complexa. Mas fizeram isso com o Gaddafi. Eu não estou defendendo o Gaddafi, não, mas que o Gaddafi fosse preso, julgado, é outra coisa. Agora, mataram, ou deixaram matar de uma maneira vil, como fizeram a mesma coisa com Saddam Hussein, levaram, enforcaram depois, né? Mas enfim. Quer dizer, então eu acho que há não estou defendendo eles como modelos, deixo bem claro, mas eu também não posso defender esse tipo de ataque violento. Bom, a CIA mesmo, é certo que tentou matar o Fidel Castro, isso é revelações do próprio... Dezenas de... N vezes, então... Centenas de vezes. Não surpreenderia. Então, eu acho que há aí
Quer dizer, não é que cada coisa seja assim, não é que é uma articulação única, compreende? Mas eu acho que ela está presente em todos os lugares. A embaixada americana lá está atuando, está tentando ver qual é a possibilidade. Quer dizer, certos movimentos podem até começar com um certo grau de espontaneidade ou não, e são depois manipulados, como foi aqui em 2013, por exemplo. Eu não sei se já foi inventada a história para já fazer desde o início, mas de qualquer maneira depois foi manipulado. Em muitos lugares a Primavera Árabe foi depois manipulada também. Né? Eu acho que um dos objetivos principais era derrubar o governo da Síria. Não estou também defendendo o Assad, não, mas eu estou só mostrando como é que as coisas acontecem. Então, quer dizer, você pode não querer teoria conspiratória, mas também não pode ser ingênuo de achar que tudo é coincidência. Há uma vertente religiosa também nesse golpe. O nosso povo que está perguntando, a Letícia pergunta, há um golpe teocrático evangélico também? Eu li a respeito já, parece que há contatos, mas eu não tenho conhecimento suficiente para poder falar sobre isso, não tenho. É muito possível, porque esses cultos evangélicos são muito espalhados, eu li, mas isso eu li agora, eu não sabia, não ouvi falar por nenhuma outra pessoa. Li agora num dos sites de que haveria muita ligação, inclusive, com evangélicos brasileiros também. E qual é a reação que o senhor espera dos países latino-americanos? O senhor teve recentemente nessa reunião em Buenos Aires, do grupo de Puebla. Como é que o senhor acha que os países latino-americanos ou a comunidade internacional vai reagir ou pode reagir em relação a esse golpe na Bolívia? Só explicar o que é o grupo de Puebla também. Sim. Eu explicar? É. Não, o grupo de Puebla é um grupo de pessoas que tiveram ou têm uma liderança política importante, ou foram intelectuais ligados a lideranças políticas, progressistas, né? Assim, pessoas não extremadas, não tem ninguém lá que defenda luta armada, nem nada disso, né? Nós estamos falando nem nada longe disso, são respeitosos das regras democráticas, das normas democráticas, mas estão ligados, são pessoas que, aqui do Brasil, por exemplo, fazem parte, pessoas diversas, a ex-presidenta Dilma faz parte, eu faço parte, o ex-ministro Mercadante, a Carol Proner, né? Eu me lembro assim mais imediatamente, no México tem o Cuauhtémoc Cárdenas, que é o fundador do partido, o partido mais à esquerda, depois não esqueci o nome, PRD, né, eu acho. Do Chile também, ex-ministros, como Carlos Homename, né, e outros. O próprio presidente atual, eleito da Argentina, enfim, outras pessoas, um ex-ministro do Trabalho argentino, também vários participantes da Colômbia, do Peru, uma moça que foi candidata a presidente, que teve uma votação expressiva. Do Uruguai, uma que era presidente da Frente Ampla, enfim, são pessoas democratas e progressistas, que interessadas na justiça social. Né? É isso, quer dizer, aliás, eu até gostei, uma coisa que eu ouvi muito lá, assim, que a gente tem que... eu pensei que a gente está lutando, na realidade, na América Latina, porque as pessoas falam socialismo, você só pode ter socialista ou não, mas socialismo, de qualquer maneira, é uma coisa muito distante. O que a gente quer, o que o Lula tentou fazer aqui, foi um estado do bem-estar, né? Que foi o que ocorreu na Europa depois da Segunda Guerra. É isso, exatamente. É claro que aqui as condições são outras, resistências maiores, porque ninguém quer ceder nada. E a prova de que não quer ceder é agora essa reação ao Evo, né? Um país que até, sei lá, anos atrás, o índio não podia atravessar a rua, não podia andar na mesma calçada que um branco, né? Quer dizer, supostamente branco europeu, enfim. Então é algo muito sério isso, não é uma coisa pequena. E veja bem, o Evo, com possíveis críticas que você possa fazer, enfim, você vai dizer pessoalmente, deve ter quarto mandato, não deve, é outra questão. Houve um plebiscito lá, ele perdeu, aí depois procurou um parecer lá, ganhou, se candidatou. A prova que há muita gente que acha que podia, que votaram nele. Né? Votaram nele. Se ele ganhou, eu não sei, não quero entrar no mérito disso, se ia ter que ter segundo turno. Mas, de qualquer maneira, muita gente votou nele, porque a economia estava crescendo. Todos depois, eu não voltei mais à Bolívia depois que deixei o governo. Fui lá também como ministro da Defesa 2 ou 3 vezes. A última vez até foi para representar a presidenta numa reunião do G77, que é o Grupo de Países em Desenvolvimento, que tem todos os países, de todas as ideologias possíveis. E eu fui lá representando, sempre muito bem tratado, mas nunca mais voltei, eu não tinha mais voltado. E mesmo isso foi em Santa Cruz. E, enfim, mas todo o depoimento é que todo o dinheiro que ele conseguiu com gás, com outras coisas, muito bem aproveitado e bem em prol do povo. Então,
Agora, o pecado mortal é esse: maior justiça social e maior independência. E as reações da América Latina? Voltando às reações. Olha, governos, eu já li a do México. O México está tendo um governo realmente progressista, importante. O México, eu tenho até brincado um pouco, já outras pessoas também já usaram a mesma expressão, mas vou reclamar o direito autoral aqui, que o México e a Argentina podem formar o eixo do bem. Isso, o senhor tinha falado que se o Lula ganhasse, a gente faria parte desse... Se ele ganhar. Mas agora o eixo do bem é o México e a Argentina como 2 países importantes. Tomara que estamos torcendo aqui também, né, para Uruguai, etc e tal. Mas esses 2 países são países muito importantes, são grandes, são os 2 maiores países, né? Não sei se em população hoje a Colômbia passou a Argentina, mas de qualquer maneira, como peso histórico e tudo, são, depois do Brasil, junto com o Brasil, até quando você pensa, por exemplo, no G20, são os países que são mesmo Brasil, México e Argentina, né? Esse G20 de líderes. Enfim, eu estive lá na ONU há muito tempo, falava muito do Conselho de Segurança, era sempre o Brasil, ou se fosse ter algum outro tipo de esquema, México e Argentina, enfim, são os países de maior peso do continente, então eles podem ter uma participação importante e formar uma... Então eu acho que a reação do México e da Argentina vai ser muito importante. Eu acho que já começa a haver uma percepção que certos exageros que nós praticamos estão muito errados. Primeiro que o voto do Brasil contra da resolução de Cuba foi o maior absurdo que eu já vi na história. Acho que não houve coisa pior em matéria assim, porque esse voto sobre o embargo a Cuba, o bloqueio a Cuba, não é um voto sobre Cuba. Claro que também tem o aspecto do povo cubano sofrer, etc. Lógico, mas é um voto sobre o direito internacional. Autonomia, né? É um voto para impedir o uso extraterritorial da sua legislação, que você ameaça terceiros. Não é que os Estados Unidos não queiram comerciar com Cuba, que não queiram, é problema dele, é um erro, mas o Obama, aliás, estava achando que era um erro, estava querendo mudar isso. Mas isso é um problema dele. Agora, impedir os outros e ter sanções contra terceiros, tanto que toda a União Europeia, ninguém é bolivariana, a União Europeia, está sob sua influência do Foro de São Paulo, cabe perguntar, toda a União Europeia, os pequenos países da América Central que são super dependentes, não vamos falar da Nicarágua lá, porque vão dizer que é Ortega, mas os outros, todos, pequenos países, todos da América Central, nenhum, que o Brasil votou sozinho com Estados Unidos e Israel. Então, é uma coisa assim... olha, chega a dar arrepio você pensar nessa atitude, porque ela é contrária a tudo, é contrária ao mais básico interesse brasileiro. Eu não posso imaginar como é que isso... O que eu vejo, que me chama um pouco a atenção aqui, desculpe que estou saindo um pouquinho da Bolívia, mas é que, digamos, que essas coisas serem tratadas na nossa mídia com normalidade, mesmo quando criticam, mas é com normalidade. Não é normal. O Brasil está num momento de anormalidade. Eu acho que o que nós temos, o nosso passo, eu acho que a grande coisa da libertação do Lula, claro, além da justiça com ele e tudo, que espero que se complete com o julgamento da suspeição do juiz Moro, do atual ministro Moro, mas então o juiz Moro, mas além do lado da justiça, do respeito aos direitos humanos, né, do projeto político que ele representa, mas tem também a questão da normalidade. O Brasil tem que voltar à normalidade. E não é normal o maior líder brasileiro estar preso e privado, não é, sem prova, sem nada. Então, eu acho que é isso que nós temos que ver. E a política externa reflete muito, porque a política externa você joga muito com ideias, né? Tanto que eu era muito criticado pela direita também, porque a política externa aparece muito, né? E eu acho que, eu não vou nem falar das coisas assim, quase grotescas que ocorreram em matéria de ataques pessoais, eu vou deixar isso de lado, mas o voto é um voto impressionante. O Brasil nunca houve, não me recordo na história, uma situação que o Brasil tenha se isolado dessa forma. Na Assembleia Geral. Dá para argumentar até que é um voto contra a Constituição brasileira, porque na Constituição está que o Brasil defende a autodeterminação dos povos. Sim, lógico. Não, o princípio do direito internacional, né, que o Brasil enfim, mas enfim. Então, voltando, porque vocês me perguntaram sobre a repercussão na região. Então, eu não espero nada do governo brasileiro. Não sei se, já li aí que há acusações, inclusive, ou críticas de que talvez tenha havido, eu não sei porque eu não tenho testemunho pessoal que confirme ou não isso, não sei, mas li, né, e também não vi desmentido. Aliás, é fácil verificar se esse Camacho foi ou não foi recebido pelo ministro Araújo, não sei. Não me surpreende que seja, porque
Essa tem sido a política, né? Eles convidaram o Guaidó desde o início. Então. Mas o que eu ia comentar é o seguinte, essas atitudes chegam tão longe, que até dentro do Grupo de Lima já houve uma certa resistência às posições do Brasil. O Brasil queria que houvesse uma crítica explícita a Cuba, por interferência na Venezuela. E os outros países não quiseram. Eles tem lá uma conclamação para que Cuba ajude, não sei o quê, mas não diz nem como. Então, foi uma derrota aí, dentro dessa linha extremada, porque os outros estão vendo aqui, não interessa esse extremismo. Isso é uma coisa que não interessa a ninguém. Os países querem continuar comerciando, querem continuar uma vida normal. Você pode escolher mais à direita, mais à esquerda, cada um tem a sua preferência, você sabe da minha e tal, mas tem que ter um convívio normal nas relações internacionais. Então, eu acho que o Brasil não terá influência muito em outros países. Agora, a posição nossa, não sei. Eu acho que na América Latina a gente pode contar certamente com outros também, mas eu digo de maneira nova e tendo muito peso, México e Argentina. Isso vai, pelo menos, neutralizar um pouco, talvez, alguma vocação de apoio golpista de outros países. Eu acho que porque é muito contrária à tradição você apoiar. Não sei naquele período mesmo das ditaduras, né? Eu me lembro que mesmo, por exemplo, a própria Venezuela, na época... A Venezuela foi um dos países que mais demorou a reconhecer o governo brasileiro depois do golpe, porque tinha uma tradição, a doutrina Bittencourt, se eu não me engano, de não reconhecer ditaduras e golpes militares. Então, mesmo, digamos, as figuras que são um pouco mais centro-direita, mas que não são extremadas, como tem demonstrado o nosso governo, vão ficar, no mínimo, na dúvida. E a repercussão também é essa que o Grupo de Puebla encarna, que tem muita força moral, porque muita gente... Subiu uma nota muito forte. Tem o ex-presidente da Colômbia, que é membro, Samper, ex-presidente do Panamá, Martín Torrijos, ex-presidente da Dilma, já mencionei, primeiro-ministro da Espanha, José Luís Zapatero, enfim, pessoas que não podem ser acusadas de estarem de esquerdismo. Bom, o presidente Lula também já se manifestou. Sim. E as digitais norte-americanas nesse processo de hoje estão evidentes? Ou a gente precisa... Bom, eu acho que o Steve Bannon botou a digital dele com relação ao conjunto, né? Agora, com relação a ontem, com relação a hoje especificamente, aí só quem está lá dentro, eu não conheço também a esse ponto para poder dizer. O que se fala é que a embaixada americana estava muito ativa, não me surpreende nada, porque em outras situações ela esteve muito ativa. Nós tivemos que trabalhar muito para evitar, por exemplo, a Bolívia andou à beira de uma guerra civil em 2008, na época tinha a Unasul, né? Que a Unasul recém-criada, o primeiro trabalho diplomático da Unasul como tal, foi justamente restabelecer o diálogo e a paz, pelo menos durou algum tempo, na Bolívia, porque havia aquela rebelião da média autonomista, né? Da meia-lua. Era o pessoal, digamos, mais capitalista ali. Mais capitalista e menos indígena. Mais europeu. Brasileiros também, tem muitos brasileiros ali, empresários. E o Evo Morales conseguiu uma façanha até então, né? De unificar um país plurinacional, que conseguiu crescimento, também é outra incógnita. É um país crescendo, né, e tem um golpe desse tipo. Uma coisa... Eu acho que esse golpe foi muito fomentado. Eu acho que as pessoas viram os movimentos no Chile, viram os movimentos do negócio. Nós também podemos fazer. Claro que alguma insatisfação sempre existe. Então, como aqui teve o negócio do preço da passagem de ônibus, talvez fosse real. Agora, aproveitado, manipulado, aumentado, o uso das redes sociais amplíssimo nessas coisas, a atitude das Forças Armadas também. Tudo isso nada disso é de graça. Todas as relações muito profundas, uma teia de relações muito forte. A libertação do presidente Lula pode ter sido um ingrediente aí detonador no sentido de que as forças de esquerda no continente se sentiram mais animadas a partir dessa libertação e a extrema-direita, portanto, tenta conter esse afã de... Eu acho que é um contexto geral. Eu acho que eu não diria que é um fato isolado, embora, volto a dizer, o Steve Bannon hoje botou lá dizendo que era muito negativo para ir para os objetivos deles e tal, que o Lula tivesse livre, né? E, claro, porque eu acho que
justamente, quer dizer, apesar, às vezes, parecer que, até no discurso, assim, que ele pode ter soado um pouco mais duro, né, o Lula, nas críticas, porque é natural também, está saindo da prisão, está falando um pouco para a militância que está ali querendo ouvir, etc. e tal. Mas o Lula é conhecido por ser capaz de encontrar soluções, não é? Não é contemporizador, não acho que seja a palavra boa, mas ele é capaz de encontrar soluções de conciliação, embora sem abdicar dos seus princípios. Ora, essa tem sido uma discussão nos últimos dias, né? Como é que o presidente Lula volta à cena? Certamente o cenário político mudou da água para o vinho desde quinta-feira, com a notícia da libertação do presidente, e tem essa discussão se ele vai ser mais à esquerda, se ele vai tentar compor. Ele saberá fazer isso. O Lula é muito sábio politicamente também, né? Então eu acho que eu acho que há um momento da militância e há um momento que ele falará para o país, e ele será o juiz desse momento certo e falará. Tenho certeza, ele está falando, não deixa ele estar falando, mas digamos assim, para falar mais amplamente, porque ele é uma pessoa capaz. Claro, em certas coisas não dá para contemporizar, né? Que, por exemplo, digamos, com esse pacotaço novo aí, com todas essas medidas liberalizantes, ele vai denunciar, como tem que denunciar. Isso não é ser radical, isso é defender suas ideias. Não é defender as ideias do que interessa ao povo brasileiro. Toda essa demolição da legislação trabalhista, toda demolição das redes sociais, da rede de proteção social, tudo isso, obviamente, vai ser objeto de crítica por parte dele, né? Agora, eu também tenho certeza que ele estará capacitado a dialogar quando for necessário, possível e útil dialogar. Os dois primeiros discursos dele foram muito importantes esses aspectos de denúncia dos projetos, dos planos econômicos desse governo e do entreguismo, da entrega das riquezas nacionais, né? Eu acho que isso vai se manter. A luta pela soberania. Eu acho que sobre nada disso vai mudar. Eu acho que a essência, a substância não vai mudar. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho, né, que ele, no momento que for útil dialogar para garantir um projeto democrático também, né, progressista, mas democrático também, eu acho que ele não se furtará ao diálogo. Com quem puder dialogar. Tem gente que é indialogável, né? Isso é outra questão. Isso é outra questão. Isso é outra questão. Porque também é um tema dos últimos dias, a capacidade do Lula coesionar a oposição ao Bolsonaro. Como é que o senhor vê essa possibilidade do Lula reunificar as esquerdas num ponto de vista bem amplo para combater o governo Bolsonaro? Na esquerda se briga muito, né? Como é natural. Mas natural, você vê, enfim, você vê a história, diz, não, você é da frente, tem até aquele filme do Monty Python, né, que diz assim, você é da Frente de Libertação da Galileia? Não, eu estou da Frente Galileia de Libertação. Aí começa, enfim, essas coisas ocorrem, né? Mas, enfim, na realidade, isso é uma esquerda armada que não tem nada a ver com o que está ocorrendo hoje. Mas eu acho que há rivalidades pessoais, às vezes, mas eu acho que eu acho sim que o Lula terá a capacidade de fazer isso, mas eu acho que aí eu estou dando muito minha opinião pessoal, né? Você sabe que eu tenho uma ligação pessoal forte com o presidente Lula, ficou até com medo de falar, pensa que não estou falando, nem tive ainda a oportunidade, que eu falei com ele por telefone, mas nem tive a oportunidade, estava na Argentina, quando ele foi solto, fiquei, aliás, penalizado, mas de qualquer maneira também não podia. Bom, eu soube. Aliás, aconteceu comigo uma coisa engraçada. Não sei. Aconteceu o seguinte, porque ele sabia já do julgamento, etc., estava na expectativa, mas não sabia o que ia acontecer, podia demorar 1, 2 dias, podia haver uma procrastinação qualquer. Eu estava no avião para Buenos Aires quando ele foi solto. Quando eu cheguei, eu vi já nas redes, você conversa mesmo de família, Lula foi livre, mas eu estava indo direto para a migração, tinha uma pessoa me esperando lá para me levar lá, para passar lá por uma passagem VIP, lá, sei lá, não sei mais passaporte comum, hein? Mas, enfim, embora eu tenha direito a ter passaporte diplomático não por ter sido ministro, mas sou embaixador de carreira, fui diplomata de carreira, mas eu preferi usar passaporte comum. Então, foi levado para a imigração. Na hora que eu estou em frente à pessoa da imigração, toca o telefone insistentemente. E o rapaz ali, eu fiquei assim, posso, porque em geral eles não gostam, né? Você nem pode, aliás, em certos lugares. Posso atender, porque estava tocando. Como estava ali só eu e ele, não tinha mais ninguém em volta, eu falei, pode. Era o presidente,
Alberto Fernandes, para dar um abraço. Tal. Coincidiu, no momento que eu estou entrando no país dele, ele ligou, em Constelação das Estrelas. Mas, enfim, então foi importante ir, mas eu não... O que ele falou? Ele estava muito feliz, ele depois tweetou também, mas ele estava muito feliz, pediu para mandar um abraço ao presidente, etc. Mas tudo isso depois eu fiz da maneira que eu podia fazer, mas tudo chegou também por tweet, por mil outras formas. Né? Depois, à noite ele encontrou com a presidenta Dilma e com o Mercadante, com a Carol, eu não fui nesse jantar, mas enfim. Então, mas é uma coincidência assim, muito grande, ele está muito feliz, ele realmente é uma coisa de princípio. Eu sinto que o Alberto Fernandes está autenticamente feliz com a libertação do Lula. Eu não tinha nada a ganhar para vir aqui, vir a Curitiba, ganhar em termos de cálculos políticos. Eu tenho certeza que alguns assessores dele, não sei quais, terão dito, olha, cuidado, não sei o que e tal, mas ele veio. Né? Ele defendeu os... Veio defender enfaticamente. Antes disso, ele também foi quem abriu, digamos, para mim, as portas do Vaticano, lá do... Poderia ter tentado de outra forma, mas, enfim, na realidade eu fui com ele e com o Minami, que foi a visita ao Papa Francisco. Então, eu acho que é uma coisa autêntica, real e profunda dele, de sentir que um líder importante como o presidente Lula está preso por acusações injustas e infundadas. Eu acho que é um sentimento autêntico pessoal dele. Ele sabe também, naturalmente, que ele vai ter que manter um relacionamento com o Brasil e fazer algo enfim. Esse sentimento aí de solidariedade o senhor encontrou, acho que no mundo inteiro, como liderança do movimento internacional Lula Livre. E isso... chegaram, assim, dos que eu sei, né? Porque muitos terão chegado por outros meios, eu não terei visto. Mas eu cheguei Bernie Sanders, em geral, social-democratas, trabalho da Lema, Corbyn, enfim, esse foro de São Paulo tá bom, viu? Tá muito Zapatero, obviamente, né? Eu estou falando dos que chegaram por meu intermédio ou que eu vi, de alguma maneira, mas houve muitos outros. Dominique de Villepin, centro-direita, né? Acho que ele ficou mais centro depois daquela história do Iraque, mas não era do partido Chirac, quer dizer, não. Então, Hollande, François Hollande também. A prefeita de Paris. A prefeita de Paris, convidando para ele lá. Quer dizer, o Lula é uma figura mundial. Isso que as pessoas também aqui no Brasil não perceberam. Quem percebeu isso logo foi o Gilmar Mendes. Naquele primeiro habeas corpus, já estava preocupado, disse assim, vai fazer muito mal à imagem do Brasil o Lula ser preso. Gilmar Mendes falou isso, antes do primeiro habeas corpus. Fará bem a imagem do Brasil se a liberdade dele for respeitada. Eu creio que será. Enfim. O senhor acha que há um sentimento no judiciário e em outras áreas de que esse governo passou toda e qualquer medida de civilidade e isso está provocando agora um refluxo que possibilitou a libertação do presidente Lula? Como é que o senhor está vendo assim, a visão, digamos, da elite brasileira em relação ao presidente Lula? Eleonora, vamos ver aqui. Eu acho que sim, há uma mudança na sociedade brasileira, né? Eu acho que vários fatos que estão ocorrendo, a maneira do governo agir, não só na área internacional, que nós já conversamos, mas em relação ao meio ambiente, em relação a outros aspectos, cultura, educação. Né? Aliás, o maior protesto que houve foi em função da educação. Não foi em função de outra coisa, né? Também salário, teve aquela greve importante, a greve geral, há tempos que não havia uma mobilização dessa maneira. Então, quer dizer, existe sim esse sentimento, e existe, enfim, eu acho que uma percepção crescente de que quer dizer, quando se vai lá, eu não vou nem comentar isso, porque são coisas estão todo dia em todas as mídias. Mas, por exemplo, quando uma pessoa muito ligada ao presidente diz que tem que reeditar o AI-5 e o general tem que saber ver como faz. É uma coisa que você fica perplexo. Depois desmentiram, né? Então não sei bem. Então, prefiro acreditar no desmentido. Né? Desmentiram, tudo bem, vamos ficar com o desmentido. Mas quer dizer, tudo isso gera uma instabilidade, uma insegurança, porque você sabe, a grande mídia apoiou a situação que levou ao golpe. Na realidade, não posso dizer que ela foi a autora, é uma coisa complexa de tudo isso, tem muitos fatores, muitos setores, mas ela apoiou. Agora, ela fica um pouco assustada também que, de repente, sobra para ela, né? Quer dizer, todos apoiaram o golpe de 64, depois, quando os jornais começaram a ser censurados, etc.,
não gostaram muito. Então eu acho que há um pouco esse sentimento, sim. Agora, veja bem, qual é o sintoma que a gente pode falar? Tudo que houve foi a mudança de um voto no Supremo. Um voto. Então, há artigos interessantes sobre também. Há um artigo que eu li agora na internet sobre os militares, o artigo do Barrocal, que eu li. O Barrocal na Quarta Capital. E ele pergunta sobre isso. Eu acho que o artigo, eu não sei, eu não tenho as informações. Então, para quem não leu, diz que há um afastamento progressivo dos militares em relação ao Bolsonaro. Parcelas, então, dos militares que estão no governo estão se sentindo chocadas com o jeito Bolsonaro de ser e estão se afastando. O senhor que foi ministro da Defesa, isso é provável? Plausível? Olha, eu não tenho contato com essas pessoas diretamente, né? Enfim, agora, eu acho que a gente fala os militares, certo, e é uma coisa muito vaga, né? Quer dizer, eu acho que você tem que ter a baixa oficialidade, para quem o discurso do presidente Bolsonaro é mais dirigido, você tem os militares que têm cargos no governo, você tem os militares da reserva em geral e tem o alto comando. Eu acho que o mais importante é pensar no que é o alto comando. Quem tem as armas na mão, digamos que é quem assim. tem o comando ali, quem decide na hora H, né? E eu sempre me lembro do exemplo do General Lott. O General Lott foi nomeado pelo Café Filho. O General Lott não fazia parte da ala nacionalista, digamos assim, nos anos 50, né? Mas era respeitador da lei, né? E eu acho que, enfim, então, mas só para dizer, tem todas essas alas. O que eu acho importante e significativo é que, embora tenha havido outras manifestações, inclusive do vice-presidente, mas o vice-presidente hoje em dia é político. Não pode ele talvez tenha alguma influência em algum meio, mas não é. Ele não fala pelo alto comando militar. E o que eu acho importante é o seguinte: diferentemente do que ocorreu no habeas corpus, não houve tweet, não houve tweet combinado com o Jornal Nacional. Né? Houve o anterior, né? Antes, né? Houve o próprio Vilas Boas soltou um tweet. Mas ele não é mais comandante. Agora não é mais comandante. O que eu estou falando assim, certo, o alto comando, o comandante não fez isso. Não fez. Não quer dizer que ele... O comandante está muito... Quer dizer, eu acho que eles estão querendo se preservar, entendeu? Eles estão vendo o que está acontecendo, inclusive, porque eu falei essas várias... Os militares que foram para o governo. O Barrocal lista lá, eu nem sabia desses todos. Tem o caso mais evidente que é do Santos Cruz. O Santos Cruz, não acho... Eu conheço o Santos Cruz, um general... É um general curtido até na guerra, porque ele é o único general brasileiro que teve em guerra, que eu saiba, porque no Congo era guerra. Ele comandou a força lá, porque era uma força de ação bélica mesmo contra certas forças irregulares que havia lá, na fronteira lá com Ruanda, etc. Então, o Santos Cruz é muito respeitado desse lado. Eu não sei bem qual é o que ele pensa de política, eu nunca falei com ele sobre política, mas ele não gostou da maneira como as coisas eram tratadas em relação às redes sociais, à verba de comunicação social, etc. Perdeu a batalha. Sim. Depois vários perderam várias batalhas, outros que eu nem estava sabendo direito, dos Correios, que era um general de 4 estrelas, também um homem muito respeitado, sujeito de nada de nem de longe, foi até diretor da Junta Interamericana de Defesa, uma pessoa muito... Saiu porque não concordou com a maneira, ou foi tirado porque não concordou com a maneira como estavam querendo privatizar os Correios, não respeitar os direitos dos trabalhadores. Porque muitos militares, é preciso ver isso, eles têm... duas coisas que tem que distinguir ali. A parte ideológica e uma certa parte, digamos assim, corporativa. Né? Eu acho que eles ficaram, com o presidente Bolsonaro, eles ficaram meio encantados com essa parte corporativa. Todos eles se creem bons gestores, alguns são, eu não sei se todos são, mas enfim, se creem bons gestores, pessoas honestas, a maioria é de fato honesta, sim. Né? Você vê os generais, é muito difícil pegar, muito difícil, eu não conheço assim, talvez em outras épocas, mas nessa época não vi nenhum general, moram de maneira modesta, comum. Quando chega general de 4 estrelas, ele vira uma pessoa de classe média alta, como um embaixador. Né? Quer dizer, que não é nenhuma fortuna, mas enfim, o salário
salário de funcionário público. Um bom salário de funcionário público, mas não nada comparado ao que se ganha nos judiciários, procuradores, nada, nem de longe isso. Né? Então, quer dizer, eles se acham honestos, se acham bons gestores. Então, eles viram uma oportunidade, eles têm uma certa desconfiança da esquerda em geral. Porque também... Ainda é o anticomunista dos anos 60? Olha, tem várias coisas, né? Tem desde 1935, né, que ficou, né? Tem a Guerra Fria, e eu acho que há uma disputa, assim, se você olhar lá para trás, digamos assim, o Partido Comunista era outra força organizada que poderia gerir o país, e eles se consideravam uma força, né? Então isso também, o que eu vejo assim, eles viram com os governos, e não foi só no governo do Lula não, no governo do Fernando Henrique, depois do governo do Lula, eles se achavam pessoalmente, embora o Lula tenha apoiado muito, e a Dilma também, a curva de investimentos é ascendente. Só no último ano caiu um pouco, nada comparado com o que está hoje. Hoje eu ouço depoimentos que está baixíssimo e o ano que vem vai ser pior ainda. Investimento que eu estou falando. Mas, digamos, eles não se sentiram talvez prestigiados para exercer cargos, assim como tinha sido em outras épocas, porque também não é o caso necessariamente, né? Então, acho que eles acharam que era uma oportunidade deles voltarem. Não é porque não é um golpe militar, né? Não era os militares com a sua ideologia tomando conta, mas eram os militares sendo utilizados em posições chave. A outra que também perdeu, porque também por boa índole, conhecia esse general Frankenberger, eu acho, era um nome assim meio complicado, por causa dos indígenas, porque eles defendem o direito dos indígenas. Gente, eu me lembro quando tinha um problema, nós tivemos vários, eu fui ministro da Defesa, tinha um problema lá com os índios, quem resolvia eram os militares. Rondon ainda. Esse espírito Rondon que ainda existe em vários deles, não vou dizer que em todos, mas uma grande... Então, quer dizer, não é que eles têm... Então, eu acho isso. Mas essa doutrinação da Guerra Fria, muita coisa ficou também, então não quero dizer que não haja isso. Eu acho que então está havendo um certo desencanto desses que foram para o governo, que estão, com raras exceções, todos estão sendo chutados, escanteados, ou desprestigiados, etc. O lado do alto comando, eu acho que há esse distanciamento. Não é que eles se oponham. Agora, pelo que eu conheço dos militares, muitos deles são pessoas de bom senso. Muitos são. Alguns são mais, muitos que eu conheço são. Os comandantes com que eu lidei eram pessoas de muito bom senso. Veja bem, eles fizeram direitinho, por exemplo, restos mortais do João Goulart. Chegaram com honras militares, né? Mas ainda no governo Dilma, né? No governo Dilma, por isso que eu estou dizendo, mas eram pessoas, eles sabiam até onde podia, quer dizer, independentemente do que eles achavam, se fosse falar individualmente com eles, não, 64, não sei o quê, também aquela bagunça não podia ficar, sabe? Isso existia, mas cumpriram a ordem direitinho. Institucional. Mais do que isso, porque acho que foi até, digamos, os restos mortais, digamos, a presidenta deu uma ordem, seria uma insubordinação, não li, né? Mas quando houve o ato no Congresso, anulando a deposição do Jango, tem um nome que agora me escapa. Enfim, o ato que anula, que foi a obra militar. Sim. Os comandantes militares estavam todos lá comigo. Porque houve naquele... Aquilo, a rigor... Ali foi o golpe, né, dizendo que o Jango tinha saído, né, declaração do Congresso. A declaração da vacância. Foi a declaração da vacância. Que foi absolutamente falsa, porque o Jango estava em Porto Alegre. Lógico, estava até em território nacional ainda, né? Sim. Pois é. Então, aquele ato foi anulado, eles todos compareceram lá. E aquilo era um convite do Renan, era um convite do presidente do Senado, não era nem a presidenta, não era uma ordem que ele fez. Enfim, então... Quer dizer, eu acho que muitos têm bom senso. Eu acho que essas coisas... Eles não vão ficar inspirados pelo pessoal da Bolívia. Não tem, isso não creio, de jeito nenhum. Eu tenho medo da repercussão, digamos, nos fanáticos, pode ter até um militar no meio, mas sei lá, da polícia, da milícia, ou do não sei o quê, aí eu não sei. Né? Ou esses bolsonaristas, enfim, esses de extrema-direita que bateram no carro do Toffoli. Exatamente. Bateram no carro do Toffoli. Essa gente, eu fico preocupado porque isso pode causar uma instabilidade, mas eu acho que os militares não. Eu acho que se houve uma força que impediu que o Brasil se metesse numa aventura na Venezuela, foram os militares. O senhor chegou a dizer que os militares eram uma parcela de bom senso do governo, no início lá. Isso permanece? Agora eles estão saindo, o governo está sem bom senso, nunca teve bom senso? E o Heleno é
O que estão... Olha, o Heleno já é um general que já está na reserva há muito tempo. Imagina, quando eu fui ministro da Defesa, eu já estava na reserva. Então, não é muito representativo do pensamento atual. Ele está há muito tempo que ele está fora. Vou dizer que ele pode até ter sido um general lá de prestígio no tempo dele, mas ele está fora há muito tempo. Eu não sei, eu vejo... Os comandantes que trabalharam comigo, todos... Eu não quero fazer julgamentos pessoais, porque isso é muito delicado. Mas eu acho que, digamos, para falar de coisas concretas, Venezuela... Né? Nós tivemos à beira de uma aventura muito grave que poderia ter terminado uma guerra. Sim. Eu acho que os militares seguraram. Por quê? Porque acreditam no princípio de autodeterminação, disseram, não intervenção, porque sabem que guerra é uma coisa que é fácil entrar e muito difícil de sair. Porque as Forças Armadas da Venezuela são mais bem equipadas? Eu não vou dizer se a Venezuela ganharia uma guerra comparada, é difícil dizer, mas que podia causar um estrago também causaria, que haveria muitas mortes, haveria. Enfim, eu não sei quais todos os cálculos que entraram. Certamente eram cálculos que não foram levados em conta, por exemplo, pelo ministro das Relações Exteriores, que estava lá pronto para entrar numa van. Então, quer dizer... Agora, então não creio que nessa coisa da Bolívia, agora, não sei se, digamos, também não vão condenar, né? Vão dizer, sabe, aí começamos, o Elva exagerou, começa a vir umas desculpas, assim, para aceitar. Mas eu acho que não vão apoiar, nem se meter em aventura se houver desdobramentos outros que a gente não sabe ainda, né? Porque, veja bem, a Bolívia não é fácil, o povo boliviano não tinha nada, não tinha nem Evo, não tinha ninguém de esquerda, quer dizer, tinha Evo, mas o Evo não era nem... Houve manifestações contra o Goni, o Sánchez de Lozada, que foram pesadíssimas, e ele renunciou. E ali foi povo mesmo, não havia Foro de São Paulo, não havia nada, entendeu? Os movimentos populares estão anunciando. Os movimentos populares são muito fortes, espontâneos. São organizados, né? E muitos organizados, mas há uma força popular de ressentimento, de opressão secular dos indígenas, que se manifesta, às vezes, de forma, aliás, muito violenta, como aconteceu nesses episódios lá que resultaram na renúncia do Sánchez de Lozada. Sim. Nós estamos falando dos militares brasileiros aqui, muitos deles passaram pelo Haiti. O senhor acha que essa experiência lá teve interferência na opção que eles fizeram em apoiar o Bolsonaro depois? Não. Qual é a relação? Se é que existe alguma relação. Porque muita gente diz que o fato deles terem gerido aquela operação das Nações Unidas provocou uma vontade ou uma sensação de que eles poderiam sim gerir um país, comandar, e acendeu aqueles sentimentos ainda da ditadura. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não acredito nisso, não. Não acho. Pode ter, digamos, pessoalmente, em algum ou outro, ter despertado um sentimento de comando, de poder, não sei, essas coisas psicológicas existem. Mas eu vi diferentes comandantes com atitudes muito, muito diversas. Veja, eu não estou querendo, volto a dizer, não quero fazer julgamentos pessoais, morais, porque eu não sei o que pode influir na cabeça de uma pessoa. O Vilas Boas, por exemplo, que fez o tweet, não teve no Haiti. Certo. O Pujol, que esteve no Haiti, não fez tweet. Então não dá para fazer essa associação automática, não. E eu devo dizer, eu tive no Haiti, sei lá, total mais, até porque depois eu não fui chefe dos observadores eleitorais, mas digamos assim, enquanto fui ministro do exterior, tive mais ou menos, pelo menos, mais de uma vez por ano, porque teve terremoto, sim, às vezes acompanhando o Lula, às vezes sozinho, teve um jogo de futebol, várias vezes com o Lula, e 3 ou 4 vezes acho que o Lula esteve lá, e eu tive em outras tantas e mais ainda sozinho, e depois continuei também indo para o ministro da Defesa, e depois ainda fui novamente por causa dessa função no EA. Todos me trataram sempre, mas não é assim só um respeito funcional. Nunca, por exemplo, nunca houve, se houvesse uma ideologia, por exemplo, houve um momento crucial, que foi a posse do presidente Preval. Sim. A eleição do presidente Preval, que foi muito contestada, a atitude dos Estados Unidos e até da ONU era meio parecido com o negócio que envolvia o negócio do segundo turno, só que o Preval tinha tido uma imensidão de votos, não havia dúvida que havia fraude contra ele, e as Forças Armadas respeitavam as decisões políticas que eram tomadas, o Exército lá que respeitava as decisões políticas. Eu, aliás, tive a ocasião de dizer para a Condoleezza Rice lá, porque só tem que fazer um segundo turno, tem que fazer outro segundo turno, eu falei, olha, o povo não vai deixar. E uma coisa eu posso dizer, o Exército brasileiro não vai atirar no povo.
Eu dizia isso com segurança porque eu sabia que era isso que eles estavam pensando. Quer dizer, não tinha, sabe? Aqui é um pouquinho diferente, eu acho que há uma mistura dessa coisa corporativa, do desejo de exercer cargos. Há uma tradição contra a esquerda, não há dúvida que há também. E há muito um pensamento de classe média. Os militares são classe média, gente, sobretudo os que chegam aos escalões mais altos, são classe média, média alta. Não é? E há um processo crescente com eles, como outros setores da burocracia, de cooptação pelas classes. Mas a origem pode ser humilde, mas o sujeito vira general de brigada, ele vai comandar uma brigada no Três Corações, ele é o cara mais importante de lá, ou um dos mais importantes, é convidado pelo Rotary Club, pelos donos de fazenda, e tudo isso influi, queira ou não queira, entendeu? Então... Agora, essa é uma questão que o senhor também tem comentado, mas queria entender a sua visão hoje sobre o entreguismo de hoje das Forças Armadas, porque há uma história nas Forças Armadas de nacionalismo de fato, né? E alguns casos que o senhor citou, até de militares que agora deixaram o governo Bolsonaro, são militares que se opuseram a uma política mais entreguista do governo. A gente fica chocado de ver aqui o que estão fazendo com o pré-sal, o que fizeram com a Embraer, o que fizeram, enfim, com várias, querendo fazer com o Banco do Brasil. Quer dizer, parece que os militares... Caixa Econômica Caixa também. Econômica, muita gente fala... Eu até escrevi um artigo agora sobre soberania, na realidade motivado por um pedido dos funcionários da Caixa. Então, como é que se explica que eles tenham, pelo menos parte dos militares, tenham abdicado do nacionalismo que está na própria origem, na própria raiz das Forças Armadas brasileiras? Eleonora, isso aí é uma análise mais profunda, eu até já escrevi sobre isso. Eu acho que o nacionalismo militar, assim, para falar de uma maneira mais geral, é muito territorial. Uhum. Então, isso eles são muito ciosos disso. Então, por exemplo, quando o presidente Bolsonaro, logo no início do governo, chegou a anunciar que ofereceu uma base dos Estados Unidos, foram contra. Uhum. Não é? Quando a questão da Venezuela, eles sentiram que ali havia também um risco para a própria integridade territorial, porque não sabia como é que podia terminar aquilo. Alcântara está saindo barato. Não, pois é, mas aí deixa eu dizer, não, quando as coisas se tornam um pouco mais sutis, é diferente. Uhum. É diferente. Então, por exemplo, mais sutis, ou mais, não é que sejam sutis, para nós não são sutis, mas aí eles vão dizer, não, eu acho... Por exemplo, eu não sei, eu acho que eles não devem gostar muito da política do Guedes do jeito que é levada adiante. Mas também não vão se levantar contra esses atritos que você mencionou. Por exemplo, quando você vê assim, procura ler nas entrelinhas as razões desses que trabalhava na infraestrutura e que saiu, você vê nas entrelinhas também o cara do general dos Correios, o próprio Santos Cruz, que embora não tenha sido uma coisa marcadamente nacionalista, mas também não queria aqueles exageros ideológicos e tal. Eles têm também esse substrato que você está falando, mas eu acho que no início, principalmente, eles se iludiram muito. E, digamos, eu acho que é uma coisa que é muito forte e que foi muito bem manipulada e usada pela mídia e pelos Estados Unidos, que é o negócio da corrupção. Certo. Isso é muito forte. Isso que eles, sabe, aí balança a cabeça deles, assim, nós aqui somos honestos, não ficamos aqui no quartel, não sei o quê, vem esses caras, sabe? Não, eu sei, é falso, mas o que se pode fazer? Eu estou dizendo como é que as coisas são. A contradição é que vão apoiar exatamente alguém que se arvora de ter sido militar e que ao longo de toda a sua carreira rompeu ou agrediu toda o espírito militar, a hierarquia, a disciplina. Eles viram essa oportunidade de serem aproveitados individualmente em lugares de governo. Eu acho que nunca foi quer dizer, nunca foi, digamos assim, veja bem, o Bolsonaro, que tem muito faro, né, político, ele foi colocando as pessoas em lugares. Os que ele podia colocar em lugares mais estratégicos, colocou. Não deu certo, também tira. Ele exerce a autoridade, é uma coisa... Sim. Ele exerce a autoridade, porque não é a corporação militar que está tomando conta, é as pessoas individualmente. Então é um pouco diferente. E eu acho que o alto comando, volto a dizer, eu acho que o artigo do Barrocal é muito... eu não conheço os detalhes, mas é muito interessante, porque é um pouco a minha percepção. É um pouco a minha percepção. E aí, lá ele menciona dois fatos também importantes. Um deles é a não promoção do porta-voz, que podia ser promovido, né? Então não é e não foi incluído na lista lá pelos militares.
E é um outro fato também. Não, enfim, há a nomeação de alguns generais para propostas importantes também. Está na Carta Capital esse artigo. Agora, a gente tem ouvido aqui algumas pessoas que dizem o seguinte: olha, o que aconteceu foi que os militares viram que os Estados Unidos são a potência, que nós estamos no lado ocidental e que a melhor maneira realmente é ficar subordinado aos Estados Unidos, vão ser pragmáticos. Isso tem sentido? Essa visão de que, olha, vamos... Porque a gente também fica vendo, apesar de toda... Não é bem assim. Mas existe na história das Forças Armadas brasileiras um momento de subordinação aos Estados Unidos tão explícito como agora? Não, nem no início do governo Castelo Branco falou um pouquinho, mas não se fez. Aliás, até algumas coisas ao contrário. No governo militar, e depois, logo em seguida, o Castelo Branco, no Costa Silva, o Brasil se recusou a assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que os americanos pressionaram muito. Eu era muito jovem secretário na época, mas eu me lembro de diplomatas mais avançados que me contam a história. Até já contei em outros lugares, não vou ficar aqui repetindo. Mas pressões muito violentas mesmo. Depois 200 milhas, os Estados Unidos também eram contra. O acordo nuclear com a Alemanha. Acordo nuclear com a Alemanha, os americanos eram contra. Né? Então não é que houve... Isso que está havendo agora nunca houve de jeito nenhum. Veja bem, e o Castelo Branco, ele tinha uma opção ocidentalista e os Estados Unidos eram um líder do Ocidente, mas era um pouquinho diferente. Segundo ano de governo do Castelo Branco, estava visitando aqui o general de Gaulle, que tinha uma política autonomista na Europa. Você pode conceber o Macron visitando o Brasil o ano que vem? Alguém pode. É muito diferente o que está ocorrendo hoje, é muito diferente. E eu acho que eles percebem isso. Agora, voltando à questão, eu acho que às vezes fica uma visão um pouco... Eu acho que sim, há pessoas que têm essa visão que você falou, mas não acho que isso seja predominante não, porque, por exemplo, submarino nuclear, de propulsão nuclear, eles sabem que os americanos não gostam, né? E levam adiante. A opção pelo caça sueco era a opção da aeronáutica, nunca foi, tem até a ação contra o Lula teve nisso, que é um absurdo, porque o Lula, eu testemunha disso, o Lula preferia, e eu preferia até então o caça francês, O Lula até chegou a falar. Chegou a falar, enfim, a opção pelo caça sueco. Então, eles têm, assim, não se falou no governo Dilma jamais, ou Lula, de privatizar ou de entregar a Embraer, nunca pensei nisso. Agora, eles também trabalham muito na linha de menor resistência como corporação, entende? Então, eles dizem assim, olha, vamos manter isso aqui, vamos manter nossos salários, também é algo importante. Pragmatismo, manter nosso salário, a gente manter aqui um programinha, não sei o quê, mas, sabe, eu não vejo essa batalha. E não vejo dessa maneira. Eu acho que com o governo Bolsonaro até os salários estão ameaçados. Como? Com o governo Bolsonaro até os salários estão ameaçados. Mas tem a reestruturação da carreira. Então, eu nunca estudei a fundo isso, mas eles preservando isso também influi um pouco, né? Quer dizer, então, mas eu acho que isso aí é um objeto de uma outra conversa, se for o caso, porque também não é o problema principal no momento. Eu acho que eu só quero com relação, o que eu acho que ocorreu até agora está certo, é os militares não se manifestarem sobre uma questão que está entregue à justiça e cumprirem o que a justiça decidir, está acabado. Não quero que eles sejam mais da esquerda nem mais da direita, isso não é. Cumprir a lei. Meu padrão de militar, comportamento militar. Sim, não, a Constituição certamente, mas digo, o padrão de comportamento militar é o Marechal Lott. Marechal Lott. Que não. O Lott, depois ele ficou mais nacionalista porque ele foi incorporado pela frente, quer dizer, ele foi como candidato e tal. Tiveram agora a entrega da espada lá pela frente parlamentar, mas quando ele fez, ele estava respeitando a lei. E a Constituição, nada mais do que isso. Mas voltando à questão da Bolívia. Sim. Deve ter acontecido mil coisas aí na Bolívia. Eu estou acompanhando, mas a gente não. É difícil dizer o que. Acho que agora tem a prisão da presidenta do TSE. Surgiu. Eu não tenho condição. Prisão da presidenta do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral o Conselho Eleitoral. Conselho Eleitoral, sim. Não sabia. Isso ocorreu nos últimos meia hora? Isso. Eu não li. É o que tem surgido aí, mas a gente não tem condição de confirmar. Há uma grande preocupação. Porque surgem notícias de tudo quanto é lado, né? Já saíram notícias que... Bom, você viu.
que o Evo já estava indo para a Argentina, não se confirmou, então, enfim. Até o momento que eu sei, não. Eu acho que é uma preocupação muito grande com a integridade das pessoas, né, e com a inviolabilidade, porque nesse momento tem que ser isso. A questão política virá nos próximos dias, mas eu acho que agora, imediato, ou mesmo, digamos, hoje, amanhã, depois, a integridade das pessoas, respeito à inviolabilidade das embaixadas, isso é muito importante que a ONU se manifeste sobre isso. Você sabe que quando o Zelaya estava na Embaixada do Brasil, né, falando de um episódio difícil que a gente teve que viver, nós obtivemos do Conselho de Segurança da ONU, não era uma resolução, mas uma declaração que relembrando a inviolabilidade, tratando da questão mais ampla de Honduras e eu falo da solução pacífica, essas coisas. Uma declaração e relembrando a importância da inviolabilidade das missões diplomáticas. Porque isso é fundamental, né? Isso é absolutamente fundamental. E há uma preocupação em relação a isso. E foi o tom do discurso do Evo, quando ele disse que, enfim, sairia ou convocaria as eleições, que não queria evitar a violência. Sim. Que não se atacasse as pessoas que fizessem o protesto. Eu não ouvi o discurso da renúncia propriamente, não pude ouvir, porque é tanta coisa que chegou que eu não ouvi, mas parece que ele também falou muito nessa linha de evitar a violência, queria a paz. Eu tinha ouvido esse outro, quando ele falou, uma entrevista até ele falando também, que ele queria a paz entre os bolivianos. Enfim, não quero julgar o comportamento. Há muita gente fazendo elucubrações de que esse golpe na Bolívia poderia ser uma cabeça de ponte para um ataque à Venezuela. O senhor imagina isso como um desdobramento, já entra no terreno da fantasia? Não, eu acho que não. Militarmente, eu acho que... Bom, tudo é possível, né? Tudo é possível, pode acontecer depois, mas eu acho que... Enfim, não sei, eu acho que os Estados Unidos não vão querer entrar numa guerra para fazer base, para mandar, não sei o quê, com a Venezuela, porque sempre tem um custo, né? Eu ficaria surpreso se eles entraram. Uma intervenção de leve, se o Brasil e a Colômbia ajudassem e tal, mas eu acho que para sair da... Bom, aí é uma guerra continental, porque para sair da Bolívia para atacar a Venezuela tem que passar pelo Brasil. Então, permitir que haja ataque é declarar guerra também, né? Você para passagem de avião para ataque. Então, eu acho que aí é um tumulto na América Latina, que a nossa turbulência ainda não chegou nesse grau. Agora, politicamente, sim. O fato de ser um governo, a Bolívia é um país muito central, né? Quer dizer, o próprio Che Guevara, pensando pelo lado oposto, mas também por que ele foi para a Bolívia? Porque achava que era o coração da América do Sul, né? Mas, enfim, eu acho também, para falar a verdade, também é porque era no momento, digamos, dos regimes e das situações que estava mais vulnerável, mais frágil e que permitia maior ação. Gente, eu acho que é isso aí por hoje, porque eu também já cheguei hoje da Argentina. Bom, preciso descansar um pouquinho também. Tá bom, mas fala alguma coisa final sobre a América do Sul. Para onde vamos com tudo que está acontecendo? O que o senhor acha? Olha, tem que manter esperança, né? Eu acho que, eu outro dia comentei, né? Os neoliberais esqueceram só de uma coisa, o povo. Né? Então o povo reagiu no Chile, o povo de uma certa forma reagiu no Equador, embora não tenha conseguiu reverter aquela medida, mas no Chile é coisa mais ampla. Não se tratou só de reverter. Lá. E continua. Continua hoje. Um povo mais politizado, etc. Tem greve marcada. Na Argentina, o neoliberalismo foi derrotado pelo voto. Vamos agora ver o que vai acontecer no Uruguai. Esperamos. Achei que, por exemplo, o candidato de direita ter recusado o apoio do Bolsonaro já é uma coisa muito interessante, curiosamente. Então, quer dizer, veja bem, eu acho que há um problema do neoliberalismo, mas há também um problema da extrema-direita, porque é uma combinação que não é muito comum também, essa coisa muito extremada, né? E com, digamos... Não faz parte muito do cenário. Não faz parte do cenário normal fora daqui da região. Então, vamos ver, o mundo está muito complexo, né? Então a gente tem que ver que está mudando, mas eu acho que a América Latina volta, digamos assim, quer dizer, nem sei se... mas pulsar, né? E essa herança, eu estava lá pensando, vendo no grupo de Puebla, muita gente falar, eu me lembro de como é chamado, não sei o que, Fontaine, era um escritor, era um jornalista do Le Monde que escrevia muito sobre a América Latina, e ele usou um número que eu não me lembro mais se era um número, que número de países era, porque depois mudou com o Caribe, sei lá, mas era, sei lá, na época ele disse, sei lá, são 17 América Latinas ou 15, não me lembro, eram só os países propriamente latino-americanos, porque não tinha ainda entrado o Caribe.
Sim, que os países são muito diferentes, né? Se você vai pensar o que é a Bolívia, com um componente indígena imenso, né? Com o Peru mesmo também, o Equador, os países andinos, muito diferente dos países que tiveram base, enfim, econômica, plantation, como foi o nosso. Agora, há uma coisa comum, duas coisas comuns, né? A desigualdade e a dependência em relação às grandes potências, principalmente aos Estados Unidos. Então, são as duas coisas centrais que mexem com a política da região. Então, quando você... Nós, de alguma maneira, o povo latino-americano está mexendo nisso. E reações virão. Essa coisa que está ocorrendo na Bolívia é uma reação. É uma reação. Se já estava planejado antes, não sei. Mas eu acho que o fato de ter as manifestações no Chile, o fato de ter eleição na Argentina, a própria libertação do Lula, não só o dia da libertação, mas o processo que já estavam vendo o quê? Porque eles vêm longe, hein? Então, eu acho que isso, olha, vamos aproveitar aí que aqui tem jogo, do ponto de vista desses interesses externos, estratégicos, que são do Estado profundo norte-americano, que nunca são abandonados, que não é, às vezes, no caso do Trump pode até ser dele também, mas no caso, às vezes o presidente tem uma visão mais mansa, como era o caso do Obama em relação a Cuba, mas o Estado profundo está agindo, porque é estratégico. Se há uma coisa, eu já disse isso muitas vezes, vou repetir, uma coisa que os Estados Unidos não aceitam é que a América Latina deixe de ser o seu quintal. Então isso, se nós queremos não ser quintal, né, como dizia a capa do Economist, sempre cito essa capa, não é mais quintal de ninguém, nós precisamos nos preparar muito, conscientizando, trabalhando a longo prazo, né? Eu já disse também uma coisa que eu vou repetir aqui em homenagem ao meu pai, que morreu com 101 anos, e da sabedoria lá dele, já tinha na época 90 e tantos, quando a gente se opôs à ALCA, fez não sei o que, disse: vocês estão cutucando a onça com vara curta, temos que nos preparar para que a onça vai... Responde. A onça reage, então a gente tem que se preparar melhor. Mas continuar cutucando. Né? Mas continuar cutucando, mas preparando, sobretudo, eu acho que não é uma questão de se armar, é uma questão de consciência, de mobilização, de pensamento crítico, que as pessoas têm que ter. É muito difícil, mas isso a gente vai ter tempo, mas, por exemplo, as pessoas que são influenciadas por esses impulsos, e eu fico pensando assim, esses impulsos de rede social, do WhatsApp e tal. Na eleição foi a representante da OEA, aliás, que era ex-presidenta de Costa Rica, disse que foi a eleição em que mais se usou o WhatsApp com esse objetivo no mundo, e, em geral, a favor do candidato que venceu, né? A grande maioria. Mas eu digo, são esses impulsos, e também eu acho que há uma coisa também, que eu acho que, aliás, tem a ver um pouco também com essa coisa das religiões, mas não está limitada a ela, porque não é só das religiões, que é uma questão de pertencimento. As pessoas têm uma grande necessidade de pertencimento. E esses grupos que se formam em torno de meias-verdades, de coisas que são aceitas de maneira acrítica, mas então você passa a fazer parte daquele time, entendeu? Daquele grupo. E isso foi muito bem explorado de maneira praticamente científica, eu acho, pelos grupos interessados. Então nós temos que estar preparados para esse embate cultural, esse embate que envolve tecnológico também, ideológico também. Só para a gente não terminar falando de golpe, eu queria ainda uma palavrinha final sua sobre a libertação do presidente Lula numa campanha que o senhor participou tão firmemente. As perspectivas. A campanha não terminou, porque nós queremos que seja anulada todos os casos contra ele, para ele poder ter uma liberdade plena. Eu nem sei o que ele... Eu nem sei se ele quer ou não quer, nem conversei com ele sobre isso, e acho que também não é uma decisão que vai ser tomada agora, mas eu acho que ele não pode ser privado, o povo brasileiro não pode ser privado dessa possibilidade. Então a campanha não terminou totalmente, até porque o comitê, por exemplo, que eu dirijo é o Comitê de Defesa de Solidariedade com o presidente Lula e Defesa da Democracia. Então, é isso que nós queremos manter. Então, eu acho que foi um passo extraordinário, eu acho que deu um grande fôlego, um respiro para a sociedade brasileira. Agora, a onça vai tentar morder. Infelizmente, temos que estar preparados em todos os sentidos. Okay. Muito obrigado. Então, muito bem, pessoal, a gente conversou aqui com o
embaixador, ministro Celso Muitas Amorim. emoções, você imagina. Só repetindo, em uma semana, e a gente não tem tempo de comemorar, né? Eu tinha tido 2 notícias espetaculares, que foi a eleição do Alberto Fernandes e a libertação do Lula, aí no dia seguinte veio o golpe na Bolívia. Emoções aí que a gente, com a presença aqui do ministro Celso Amorim, a gente tenta entender para ficar mais forte, né? Para que o país, para que todos nós tenhamos melhores condições de se mover nesse terreno aí tão... Discutir, debater, isso é muito importante. Vocês têm um papel importantíssimo nisso, parabéns aí pelo que vocês têm feito. E você também que está nos assistindo tem um papel importante nisso, no sentido de levar mais longe essas reflexões, esse debate, compartilhando com seus amigos, compartilhando nas redes sociais. Essa entrevista fica disponível, histórica, num momento gravíssimo aí para a América Latina, fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, e ao qual você tem acesso também pelo nosso site, Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Ministro, muito obrigada mesmo pela sua entrevista aqui, a quente, do Bom Dia. Na noite de domingo. Na noite de domingo, aqui a gente trabalha no dia, não tem... Não, você sim, mas... A gente faz... Não, tudo bem. Pula ali. A causa é boa, a causa é entender. Exatamente. Isso. Então tá, pessoal, muito obrigada e ficamos assim, né? Muito obrigada. Tchau, pessoal. Até logo. Lula livre. Lula livre.